Olá, estamos começando mais um programa Trabalho em Revista, produzido pelo TRT de Mato Grosso e que semanalmente está aqui à sua disposição para responder às suas dúvidas. No dia 27 de abril comemora-se o Dia da Empregada Doméstica. Para saber mais sobre os direitos desses trabalhadores que prestam seus serviços em residências, a gente conversa agora com o juiz do trabalho, Plínio Podolã. Doutor Plínio, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E antes da gente entrar propriamente nos direitos, eu queria que a gente fizesse um esclarecimento. O que é empregado doméstico? Porque a gente sempre trata do empregado doméstico como se fosse a empregada, aquela pessoa que limpa, que cozinha, que lava. Esse é o empregado doméstico? Bom, Aline, primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, é o seguinte, o conceito de empregado doméstico, ele é dado pela lei, né? A Lei 5859 de 72 define qual é o conceito de empregado doméstico. E como você disse, a gente tem essa impressão de que empregado doméstico é só aquela pessoa que faz as atividades dentro de casa, como lavar, passar, cozinhar e arrumar a casa. Mas não se restringe só a esse tipo de empregado. A própria lei fala que o empregado doméstico é aquele que é feito, o emprego doméstico é feito por aquela pessoa física que presta atividade contínua a uma pessoa, a uma família, e o principal evento desse conceito é que não tenha fins lucrativos. Então significa que qualquer pessoa que preste um serviço dentro de um âmbito residencial sem fins lucrativos pode ser considerado doméstico. Como, por exemplo, nós temos a babá ou até mesmo a enfermeira. Há muitos casos de enfermeiros ou enfermeiras ou técnicos de enfermagem que são contratados para auxiliar pessoas idosas no âmbito familiar, sem fins lucrativos, e mesmo estes são considerados domésticos. Inclusive, há alguns exemplos que a gente pode encontrar tanto na doutrina como na jurisprudência. Só a título de curiosidade, professores podem ser considerados domésticos. Aqueles professores que dão aulas particulares para o aluno dentro de casa, que estão ali dentro, também podem ser considerados domésticos, porque estão exercendo uma atividade para a família ou para alguém da família sem fins lucrativos. Existem outros exemplos também que podem ser considerados ou não domésticos, mas já fica numa situação um pouco mais duvidosa. Por exemplo, o jardineiro. Geralmente o jardineiro pode ser considerado doméstico pela acepção do trabalho que ele desenvolve dentro da casa. Aquele jardineiro que vai sempre, periodicamente. Exatamente, que tem uma atividade regular dentro de casa. Por isso que ele fica numa situação complicada, como você fez a ressalva, o que vai periodicamente. A própria lei fala que o trabalho tem que ser de forma contínua, que é até um pouco diferente do conceito de empregado comum, que a CLT trata de forma não eventual. Então é uma discussão que não vem ao caso. Mas o jardineiro, normalmente, nós o contratamos como mero prestador de serviços. Ele presta o serviço daquele dia, uma vez por semana, ou uma vez por mês, dependendo da necessidade da casa ou da residência, e a gente paga por aquele trabalho. Mas aí a gente está entrando num outro campo que já não é um empregado doméstico. Doutor, essa questão do empregado doméstico mexe com a vida de praticamente todo mundo. Verdade. E há muitas dúvidas. E para saber o que as pessoas têm dúvida, querem saber sobre esse assunto, a gente foi às ruas e ouviu. E temos uma série de perguntas, queria que o senhor respondesse aqui para a gente. A primeira a gente vai ouvir agora. A minha dúvida é a seguinte: uma vez que a gente tem uma diarista que vá 2 vezes na semana prestar serviço para a gente tem que considerar como vínculo, registrar ou não? 2 vezes por semana. Com relação à divergência que existe sobre a questão do que é uma diarista, a partir de quantos dias ela é considerada com vínculo empregatício, se é 1, se é 2 ou se são 3 dias. Doutor, essa questão da diarista e da empregada doméstica, o que é ser diarista, o que é empregada doméstica, é também um ponto difícil da gente entender. O que é diarista e o que é empregada doméstica? Engraçado, Aline, que é difícil não só para você, é difícil até mesmo para os juízes, é difícil para toda a jurisprudência. E quando a gente faz uma busca um pouco mais detalhada, a gente percebe que nem sobre isso há consenso. Na verdade,
tanto a doutrina como a jurisprudência, elas tentam se guiar por alguns critérios. Não necessariamente esse critério matemático que as pessoas dia, acreditam. Como a gente ouviu agora. Exato. Se é 2 dias é diarista, se é 3 é empregada. Isso, esse não é o critério norteador para você definir a diferença entre uma diarista e uma empregada doméstica. A própria natureza contratual é totalmente distinta, porque uma diarista não é uma empregada no sentido estrito, é uma trabalhadora autônoma. Então, qual que é a grande distinção do trabalhador autônomo para o empregado? A grande distinção reside na subordinação. Então, o que tem que ser avaliado, principalmente na distinção entre a diarista e a empregada doméstica ou empregado doméstico, é a questão subordinação e não necessariamente quantos dias da semana. Mas o que é subordinação? Então, Como é que para fins de subordinação, o que nós temos? A empregada doméstica, estrito sensu, aquela em sentido estrito, ela tem, além daquele trabalho contínuo, como diz a lei, ela tem que seguir diretrizes, ela tem que seguir ordens que são dadas pelo empregador doméstico, ela tem aquele compromisso de ir todos os dias da semana, ela não pode faltar, ela não pode nem se fazer substituir por outra pessoa, porque o trabalho é servido de forma pessoal. Um exemplo bem clássico para entender o que é diarista era aquele programa exibido pela televisão, A Diarista. A gente podia notar que para cada episódio ela estava num local diferente. Quem contactava, inclusive, não era o empregador, era uma agência. Era uma agência. E no caso da diarista, ela é autônoma, então ela tem a liberdade de gerir o próprio trabalho. Então, ela que define qual dia de trabalho que é mais conveniente para ela, claro, sempre vendo se isso se harmoniza com aquele que está contratando uma prestação de serviços, porque é uma prestação de serviços. Ela que define se vai poder ir ou não. Ela, inclusive, não tem o vínculo de pessoalidade. Isso significa que eu, contratando uma diarista, não fico vinculado a ela. Eu posso, semana que vem, contratar outra diarista. Então, quebra essa pessoalidade e esse compromisso de ser sempre a mesma diarista. Além disso, o modo de trabalho dela é realizado estritamente por ela. Então, aquele que contrata a diarista não vai interferir no modo de trabalho dela. Vai pagar por um serviço, seja uma faxina ou alguma atividade específica, ou lavar roupa, ou passar roupa, e vai pagar por aquele dia de trabalho. Então, o que se entende pelos 2 ou 3 dias, respondendo à segunda pergunta, foi um critério mais ou menos utilizado pela jurisprudência para definir a continuidade, que é o requisito da lei de empregado doméstico. Hoje em dia, a grande maioria tem entendido que ao ter 3 dias de trabalho pela semana, significa, já se presume que há uma continuidade, que há um vínculo da pessoa com aquele trabalho e que ela não teria a liberdade de não ir ao trabalho porque já foi pré-estipulado esses 3 dias de trabalho. Por conta disso, ela poderia ser caracterizada diarista, mas não é crucial para defini-la como diarista se são 2 ou 3 dias. Doutor, então, na verdade, pelo que o senhor está falando, essa é a pessoa diarista ou não diarista, depende de cada caso. Então, assim, quem está nos ouvindo é que tem que ficar atento e prestar atenção se a relação que ela tem com a pessoa que ela está contratando é uma relação de diarista ou uma relação que gera vínculo de empregada doméstica. Exatamente. E é claro, diante de tanta controvérsia, existe até um projeto de lei, se eu não me engano o número do projeto de lei é 160, e ele vai ser colocado em votação pelo Congresso Nacional, muito provavelmente ainda esse ano. Neste projeto de lei há a previsão de que, em se trabalhando 3 dias por semana, sendo esses 3 dias previamente fixados entre as partes, será considerado não mais diarista, mas vínculo de emprego. Então, a partir de 3 dias por semana seria vínculo de emprego. Ainda não foi aprovado o projeto de lei. Então, continuamos, cada caso é um caso. Doutor, ainda com relação à diarista, a gente foi às ruas e as pessoas querem saber, o recibo é obrigatório também no caso da diarista e quais os dados devem constar nesse recibo? Mas isso o senhor responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta respondendo a essas questões, essas dúvidas sobre empregado doméstico. O
TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Venha, participe! Teremos o maior prazer em recebê-los. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje conversa sobre os direitos dos empregados domésticos. E a gente tem uma dúvida sobre diarista. Recibo é obrigatório? Bom, a minha dúvida é o seguinte: eu tenho diarista e ao final de cada mês eu pego um recibo, né, com as informações o valor que eu paguei dos trabalhos realizados como diarista. Eu queria saber se esse recibo é obrigatório e quais dados devem constar nele para que me assegure. E aí, doutor? Bom, pelo visto ela está fazendo corretamente. É como eu falo, né, Aline? A gente conhece bem aquele ditado: quem paga mal, paga duas vezes. E um dos critérios do pagamento, em qualquer pagamento, não é só para diarista, está no nosso dia a dia. A gente tem que pegar recibo de tudo. A gente faz uma compra, a gente pega recibo. A gente recebe uma prestação de serviços, nós fazemos o recibo. E, como eu disse anteriormente no bloco, a diarista presta um serviço autônomo. Então, necessariamente, você tem que pegar um recibo, sim, dessa prestação de serviços. Aliás, doutor, não só diarista, né? Empregada doméstica também. Também, é que a pergunta se referiu só a diarista, mas a empregada doméstica tem... o recibo é diferente, né? É diferenciado. Mas também é um recibo de pagamento. E que dados, doutor? No caso da diarista, foi exatamente o que ela disse. É o valor da diária, que foi acertada pelo trabalho, e a explicitação do serviço prestado, que foram prestados serviços relativos à diária ou à diarista, e quais foram esses serviços, se quiser, por esmero. A data e o local onde foi prestado esse serviço. Doutora, a gente tem outra pergunta. Como registrar, e no caso de empregado doméstico, como fazer o registro na carteira? Vamos ouvir. Minha dúvida principal é como fazer para registrar. Onde eu tenho que ir, o que eu tenho que levar, como que eu faço? Bom, a gente está tratando de empregada doméstica agora. O registro na carteira. A gente estava falando de diarista, agora de empregada doméstica. O registro na carteira da empregada doméstica é muito simples. Primeiro porque é uma pessoa física contratando outra pessoa física. É diferente do que acontece com as empresas, né? Que tem um registro de pessoa jurídica, tem que fazer um registro de acordo com a pessoa jurídica, o carimbo, tudo direitinho. No caso da pessoa física, como ela não tem esse registro, simplesmente ela só vai pegar a carteira de trabalho da empregada doméstica, os dados da empregada que está sendo contratada, a identidade, tem os campos próprios na carteira de trabalho e não tem muito segredo, só preencher de acordo com a carteira disciplina. Existem alguns campos na carteira de trabalho que podem ser observados, mas ela é autoexplicativa, como por exemplo o campo de férias, em que em caso de eventual férias, né, quando completar o período aquisitivo e for ser concedidas as férias, o empregador deve anotar no campo próprio também as férias. Então, às vezes a gente se esquece, porque anota a carteira de trabalho, registra na hora da admissão e depois esquece a carteira de trabalho. Então, ela tem que ser um documento que ele é vivo durante o contrato de trabalho e tem que ser anotado tudo quanto for necessário ali dentro dela. Então, no registro não há necessidade de ir na antiga DRT, agora Superintendência Regional do Trabalho? Não há necessidade, que é diferente para os outros empregados. Doutor, agora com relação à carga horária, tem uma jornada específica para empregado doméstico e folga? Sobre isso a gente também tem mais gente querendo saber. Com relação à carga horária, como eu devo proceder na assinatura da carteira? Deve constar a carga horária? A empregada doméstica tem limite de carga horária, sim ou não? Eu tenho dúvida quanto à jornada de trabalho. Tem hora extra? Qual que é a folga semanal? Como é que a gente faz esse cálculo? Então, Aline, isso também é uma pergunta complicada, porque o rol de direitos dos trabalhadores foi previsto no artigo 7º da Constituição. E no final dele, nós temos os direitos dentre aqueles que foram eleitos para os empregados domésticos. E nós sabemos que a CLT é a consolidação de leis que rege os direitos dos trabalhadores, e assim como na Constituição, a CLT também não previu a exposição de jornada de trabalho para os empregados domésticos. Então,
em tese, eles não se submetem a controle de jornada. Inclusive, muitos entendem que, por analogia, claro, porque a Constituição não fez distinção entre os trabalhadores, dizendo que todos são iguais perante as normas da Constituição, por analogia, é claro que os empregados domésticos não podem se submeter a uma jornada superior a 44 horas semanais e a 8 diárias, que é o limite máximo previsto pela Constituição. Mas não necessariamente os empregados domésticos estão impostos a um limite de jornada. Tampouco o empregador doméstico é obrigado a fazer um controle de jornada, ou seja, um cartão de ponto ou coisa do gênero. Mesmo porque, ainda que fosse empregado comum e não empregado doméstico, o empregador não teria essa obrigação por força da própria CLT, que exige essa fiscalização do horário de trabalho, ou melhor, a fiscalização, o registro dos horários de trabalho só quando a empresa possui mais de 10 funcionários. Não estamos nos referindo a uma empresa, que é o caso da CLT, estamos nos referindo ao empregador pessoa física e dificilmente, diante da realidade brasileira, nós teremos mais de 10 empregados domésticos na casa de alguém. Então, considerando essa circunstância, não está submetida a controle de jornada. Quanto à folga, está sim garantido o direito de folga semanal aos domésticos e elas devem ser preferencialmente aos domingos, não necessariamente aos domingos. Também temos dúvidas sobre aviso prévio, doutor. Vamos ouvir. A minha dúvida é com relação ao aviso prévio, tanto no caso que a empregada pede demissão, quanto na hipótese de eu dispensá-la. O aviso prévio para a empregada doméstica não se distingue dos demais. Ela também tem o direito ao aviso prévio de ser informada antecipadamente da rescisão do contrato de trabalho. A CLT prevê duas formas de cumprimento do aviso. Como eu disse antes, ela não está submetida à jornada. Então, o ideal é que esse aviso seja cumprido com redução de uma semana de trabalho, de 7 dias de trabalho. Porque a CLT também prevê a possibilidade de redução de jornada, mas como não há esse controle, é difícil a gente admitir que o aviso prévio será cumprido com redução. Também há a possibilidade do aviso prévio indenizado para o empregado doméstico, ou seja, ele não precisa cumprir sendo indenizado. Tenho uma dúvida com relação ao FGTS. Eu sei que ele não é obrigatório, mas a partir do momento que eu opto por pagar o FGTS, como eu devo proceder? Se o empregado doméstico não quiser que o patrão recolha o INSS ou o FGTS dela, ela fazia parte e comprovando, pode? Pode, doutor? Não pode. É que eu ia responder primeiro a primeira pergunta. Como proceder quem começa a pagar FGTS? Depois, como ela mesma disse, ela adiantou, o FGTS é facultativo. Então, a partir do momento que o empregador doméstico opta por recolher esse FGTS, ele está vinculado, ou seja, se torna obrigatório. Ele não pode deixar de recolher a partir do momento que ele começou. Uma dúvida que pode surgir, Aline, é o seguinte: o empregado doméstico ou a empregada doméstica rescindindo o contrato, o novo empregador é obrigado a continuar recolhendo a FGTS? Não. Só se vincula o empregador que fez a opção. Se ela mudar de domicílio, de residência, for prestar serviços para outra família, como empregada doméstica, a nova família, o novo empregador não está obrigado a continuar pagando o FGTS. E com relação ao FGTS e INSS, quando o empregado não quer que recolha? O FGTS, como nós vimos, é facultativo, então não tem muita interferência. É muito pouco provável que alguém peça para não recolher FGTS, mas pode acontecer no caso do INSS. Porque tem uma contrapartida do trabalhador, não é isso? Sim, o empregado pode pedir para não recolher, para não descontar, né, do seu salário o valor relativo ao INSS e que repasse diretamente ao próprio empregado e não ao governo e INSS. Quando a gente fala de INSS, a gente está se referindo ao órgão, mas na verdade a gente está se referindo à contribuição social. E ela é impositiva, não há faculdade de se recolher ou não. Diferente do FGTS, a contribuição social que é recolhida para o INSS é obrigatória, o empregador é obrigado a recolher. Se eles fizerem este acordo por fora, este acordo é ilegal. Isso significa que o empregador, além de estar pagando de novo, vai ter que recolher tudo que ele pagou novamente ao INSS, ou seja, não pode. Doutor Plínio, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações e chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever esta entrevista a qualquer hora na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos.
E o assunto da nossa próxima entrevista pode ser sugerido por você. A gente aguarda a sua sugestão no nosso endereço eletrônico que está agora no vídeo. Obrigada e até o próximo programa.